Vou romper um pouquinho aqui o protocolo, que estava aqui assistindo o painel anterior, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, e aí, quando chegou a pandemia, ela tinha 4,5. Então, quando acabou a pandemia, ela não tinha muita lembrança assim, de viajar de avião. E a gente foi para a Bahia. E aí, eu gosto muito do sul da Bahia, eu gosto de todo o Nordeste, na verdade, como todo paulista sudestino, né? E aí, ela chegou numa praia lá, acho que foi em Baçaí, ela já estava lá uns 2 dias. E aí, quando ela entrou e viu o rio junto com o mar ali, ela olhou para mim e falou: mãe, eu quero morar nesse país. Aí, na hora, eu achei muito engraçado, né? Eu, meu marido e tal, mas aí eu pensei, nossa, é mesmo, né? Quanto tempo a gente tratou o Nordeste como se fosse um país à parte, né? Vamos dizer assim. E aí, vocês conversando aqui, o Paulo, Aristide, o Lucas, eu fiquei pensando, que bom que não é mais assim, não só porque a gente não vê mais só o turismo, mas com dinheiro chegando onde ele precisa chegar, né? Eu, como editora ESG, obviamente, uma das notícias que me deixou mais feliz nos últimos tempos foi o Brasil saindo do mapa da fome, e a gente sabe que cada um assim que está assistindo, o Banco do Nordeste, quem está sentado aqui com a gente, tem um papel nesse caminho de saída, né? Então, enfim, o que a gente espera aqui na Exame, que nós adoramos cobrir o Nordeste, o Norte, do Estado também, é que a gente cada vez mais caminhe para frente nesse sentido, né? E traga o potencial que existe na região, não só nesses eventos, né? A gente já tenta fazer isso no dia a dia. Mas, enfim, dito tudo isso, vou voltar para a história do painel, do país Nordeste, num outro assunto que nos agrada muito, que é a questão da transição energética. Esse é hoje um motivo de orgulho nacional, né? O que a gente caminhou nesse sentido. Eu me lembro no ano passado, quando a gente estava na COP lá em Baku, no Azerbaijão, e o chefe da delegação brasileira era o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ele falava muito sobre a transição energética, sobre o Brasil, as matrizes limpas, enfim. Mas, começando do começo, embora muita gente aqui já tenha um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, eu vou pedir para os nossos panelistas aqui falarem assim, de que contexto que nós estamos falando, né? Porque tem a questão que vocês falaram no painel anterior, sobre uma região em que a velocidade do vento é muito favorável, temos fatores que privilegiam as plantas eólicas, mas, assim, eu vou começar pela Sávia, tá, minha colega, primeiro as damas. Do que nós estamos falando quando a gente fala, né, o Nordeste na vanguarda da transição energética ou da transição justa, te levantando aquela bola que a gente estava trocando aqui um pouquinho antes de começar. Obrigada, Lia. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer à Exame pelo convite, agradecer ao Banco do Nordeste por essa oportunidade de estar aqui e falar do Nordeste, né? Eu sou alagoana, morei 20 anos em Pernambuco, já dei aula no Piauí, agora com o Banco do Nordeste estou tendo a oportunidade de conhecer mais Fortaleza, então tenho uma paixão muito grande pelo Nordeste. Queria começar dizendo que não é transição energética no Nordeste do Brasil, sabe? Transição energética não é produzir energia para exportar para o Sul e Sudeste e promover o desenvolvimento do Sul e Sudeste apenas. É muito importante que a gente faça cada vez mais, como já foi trazido no painel anterior, o adensamento tecnológico e o uso cada vez mais dessa energia renovável produzida no Nordeste, no próprio Nordeste do Brasil. A gente tem uma gama de novos setores nascentes, né? Então, o hidrogênio de baixa emissão de carbono, o governo federal está trazendo uma grande variedade de políticas e a gente vem desenhando essas políticas focadas também no desenvolvimento regional. Então, que essa energia também seja utilizada no Nordeste do Brasil, para hidrogênio, para data center, para a produção de cimento de base renovável, para a produção de aço verde, né? Pecém já tem uma produção importante de aço, e que a gente possa
avançar no adensamento tecnológico e avançar na agregação de valor das cadeias produtivas, para que a gente possa, lá em Pecém, exportar produtos com maior valor agregado associado, que a gente possa usar esses produtos que são provenientes da transição energética no Nordeste do Brasil, gerando emprego, gerando desenvolvimento econômico, gerando justiça social e também com a distribuição mais equitativa da renda. É muito importante a gente deixar claro que aquela visão que a gente tem do nordestino, que recebeu aquelas fazendas de painel solar, varrendo painel solar e recebendo R$ 2.000 por mês, isso não é transição energética no Brasil, no Nordeste do Brasil. O recurso recebido por aquelas famílias para cuidar da saúde mental decorrente dos problemas gerados pela energia eólica, isso não é a transição energética que a gente quer ver no Nordeste do Brasil. A transição energética é essa que adensa a cadeia, que usa a capacidade do povo nordestino, criativa, como já foi dita, né, inteligente, a produção intelectual para gerar tecnologia e para gerar desenvolvimento econômico. Obrigada, minha Flor, por essa oportunidade. Imagina, obrigada a você. Passo agora para você, Francisco, complementar a Sávia, por favor. Claro. Bom dia a todos e a todas. Satisfação, prazer. Primeiro, por ter sido convidado, agradeço. A nossa presidente, a Elbia Ganum, mandou um abraço aqui para todos. Ela é muito querida na casa. Eu sei disso, também. Né? Tive a honrosa e tenebrosa até missão de substituí-la, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu sou diretor regulatório lá na Beólica, na Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. E o seguinte, até pegando já parte da pergunta para poder traçar até um panorama, né, da história da eólica no Brasil, a eólica no Brasil ela nasceu em 1992. Fernando de Noronha, a primeira usininha eólica, um aerogerador apenas, um palito lá em Fernando de Noronha, que nós tivemos em 1992. De lá para cá, era um palito que produzia, assim, não supria a necessidade da ilha, mas já era uma iniciativa que foi válida. De lá para cá, a gente teve alguns programas de incentivo para a fonte, né? Cito o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, lá de 2002, cito alguns benefícios e subsídios que foram dados à fonte desde do início dos anos 2000 também, uma parceria muito grande que a fonte tem com os bancos de financiamento, então, BNDES, o BNB, que estava aqui representado, são todas iniciativas que a gente foi vendo ao longo do tempo, também o governo federal sustentando com contratos os projetos que estavam com interesse de nascer, e nós partimos daquela usininha de 92 para hoje nós temos 35 gigawatts sendo gerados no Brasil de energia eólica, isso representa 16% da nossa matriz de produção de energia elétrica, o que é um número bastante considerável. A gente é a terceira maior fonte hoje do Brasil de produção de energia elétrica, perdendo só para a hidrelétrica e para a solar, tanto distribuída quanto centralizada, né, os maiores e os menores parques. E, nesse sentido, nós levamos, né, ao longo desse tempo, parte de um desenvolvimento para locais, aliás, nos rincões do Brasil, que a gente costuma dizer, que são locais mais afastados, efetivamente, dos grandes centros, e que, por isso, carecem até mais de investimentos produtivos que venham trazendo desenvolvimento para aqueles locais. Só para dar alguns números, hoje a gente está falando mais de 400 bilhões de reais investidos na energia eólica, tanto de forma direta e indireta. A energia eólica, ela tem, justamente por estar investindo aonde está investindo, você consegue ter um efeito multiplicador considerável. Então, hoje, para cada real que você coloca num projeto eólico que você está investindo,
a renda que circula, né, o retorno que você consegue daquele real investido é de R$ 2,90. Então, quase 1 para 3 que a gente tem de retorno relacionado ao momento em que você investe num projeto eólico. Além disso, tem observações que já foram feitas, a gente está em processo de atualização desses estudos no âmbito lá da associação, mas até 2021-22, nós fizemos uma avaliação de que aonde os municípios que tinham parques eólicos verificaram um desenvolvimento e um crescimento econômico, o PIB desses municípios cresceu na faixa de 20,1%, e o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal desses municípios, também cresceu mais de 20% ao longo dos últimos anos. É claro que, até como foi dito aqui, existem impactos, né? A gente costuma sempre encarar de frente lá na associação, isso com os nossos associados, as empresas, para toda atividade econômica que você vai fazer, você tem impactos, externalidades que muitas vezes são externalidades negativas, né? E não é diferente com os parques eólicos. No entanto, que a gente sempre coloca, primeiro que os problemas eles são mais isolados. Então, a gente fala sempre num universo ali de 1.100, 1.200 parques que a gente tem hoje, os problemas eles estão isolados ali em cerca de 40 parques eólicos problemáticos, construídos principalmente antes de 2014, que quando você teve ali uma regulamentação mais ferrenha, vamos dizer assim, mais séria, que está, inclusive, em revisão agora, mas uma regulamentação ambiental mais forte. Então, nesse sentido, é claro que a gente está preocupado com esses impactos negativos, não é porque são quase 40 que a gente não vai tratar isso. Na associação, isso é algo comentado e negociado com as empresas diariamente, e as empresas têm essa noção dessa necessidade. No entanto, a gente sempre ressalta os aspectos positivos, né, que foram gerados pela fonte ao longo de tantos anos de história, né? A gente está falando aí mais de 30 anos de história, e gerados em tão pouco tempo. Parece muito tempo, 30 anos, mas para o crescimento de uma indústria é realmente um verdadeiro case de política industrial, até porque você também tem toda uma cadeia de produção que depende desses projetos, né? Então, e num país do tamanho do Brasil, com tantas particularidades, né? Vou pedir para você completar, Luiz Alberto, inclusive... Opa, perdão, sabe? Eu só queria mencionar que é um processo, né, Francisco? Né, a gente vai aprimorando, e também queria mencionar que mais de 90% da energia eólica gerada no país está no Nordeste. Sim. Então, eu acho que esse dado também é importante. Importantíssimo. O que eu ia pedir, Luiz Alberto, além de você complementar, né, as reflexões dos colegas, trazer também uma perspectiva de América Latina, né, até em função do banco, da sua cadeira, enfim. Exato. Bom, em primeiro lugar, agradeço, bom dia a todos, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, fazer essa discussão. Bom, eu trabalho na CAF, Banco de Desenvolvimento América Latina Caribe. A gente tem uma carteira grande de renováveis e com operações em quase todos os países da América Latina, então, e Caribe. Você tem algumas localidades, alguns países ou regiões assim, da América Latina são especialmente mais dotados dessa capacidade de gerar energia renovável, né? Você tem Colômbia, você tem Chile, você tem Brasil, importantíssimo. E no Brasil, dentro do Brasil, que talvez é o que tem um dos melhores potenciais, você tem o Nordeste, que é o melhor de todos, porque traz uma combinação ali que a gente já conhece, acho que todo mundo já sabe, que é a energia. Então, tem no grid, a energia limpa de grid, você tem eólica e solar. Então, você tem uma capacidade gigantesca, eficiência, que eu acho que já é bem conhecido. Acho que um ponto que é um desafio é um pouco o que a Sábia mencionou, né? Como é que você consegue transformar essa capacidade em geração de valor. Não só você ter uma exportação de commodities, que é uma coisa que também eu acho que faz parte de uma estratégia, você também eventualmente fazer venda. É do jogo, acho que... e aí que vem um ponto, a própria diversificação ela é importante, né?
A gente está passando por alguns casos aqui, né, com comércio internacional, a gente sabe o quanto é bom você, né, saber ter uma distribuição dos recursos ali, né, e não ficar muito focado onde você pode eventualmente ter algum problema por conta de uma concentração de negócio num determinado ponto, às vezes aquilo acaba e aí você acaba tendo certas dificuldades. Mas essa discussão, e aí remete um pouco da SAB, acho que remete um pouco o que foi discutido no painel anterior, né? Assim, se essa oportunidade de produção de energia limpa acontecesse uns 20 anos atrás, eu pessoalmente ficaria um pouco mais receoso da capacidade do Nordeste aproveitar essa oportunidade, né, de transformar isso numa transição justa, né? Só que eu acho que e muito do que foi falado ali no painel anterior leva a gente a imaginar que existe sim possibilidade do Nordeste conseguir fazer da energia, né, da vantagem, né, comparativa que tem na produção de energia, uma vantagem competitiva, inclusive, de gerar valor em diferentes cadeias, né? Por que acontece isso, né? Então, nos últimos 20 anos, aconteceu algumas coisas no Nordeste que eu acho que, assim, aumentou a diversificação econômica. Hoje, a região Nordeste faz mais coisa do que fazia 20 anos atrás. Isso é uma característica de lugar que está desenvolvendo. Tá? No Brasil, e na hora que a gente fala de região, tem uma segunda característica que também está acontecendo no Nordeste. Né? Você pega o estado de São Paulo, ele sempre foi diversificado, mas era muito concentrado na região metropolitana de São Paulo e mais algumas regiões aí. Na década de 80, você tem uma interiorização do desenvolvimento. E no ápice ali no Orestes Quercia, foi o ápice do processo, começa ali antes, o Franco Montoro. Tal. Na década de 90 acontece, por exemplo, no Paraná. Assim, você está com a economia muito focada na capital e depois você avança muito forte para Londrina, Maringá, Guarapuava. Tudo. E está acontecendo isso no Nordeste. Hoje você não tem nenhum estado do Nordeste que não tenha uma região interiorana que não seja dinâmica. Isso é uma característica muito forte de quem está desenvolvendo. E o Nordeste ele tem feito isso. Ele tem feito diversificação econômica e ele tem tendo uma interiorização do desenvolvimento. Então, isso faz com que a gente tenha uma crença de que essas possibilidades de você transformar essa capacidade de energia, alavancar outros setores, inclusive intensivos em tecnologia, seja possível. Além de outros fatores que eu acho que o Brasil e o Nordeste têm em termos de financiarização, são interessantes, mas isso eu prefiro falar depois. Ótimo. Segura, então. Bom, eu vou voltar a palavra aqui para o Francisco, porque, assim, obviamente, quando a gente vai montar um painel, a gente estuda as contribuições que vocês podem dar, mas no caso do Francisco, isso é uma coisa interessante, que a gente fez aqui algumas entrevistas recentes, tanto com a comunidade científica, quanto com os institutos e com as empresas, e aparece um aspecto de preocupação comum a todos, que são as questões regulatórias. Então, muito do impacto acaba, de certa forma, encontrando barreira em questões regulatórias. Então, no caso específico do Nordeste, né, vocês já falaram do potencial eólico, né, de como lidera esse potencial, mas, assim, quais são, que vocês identificam ainda, os principais gargalos regulatórios nesse momento que seguram esse desenvolvimento, né, que poderiam destravar aí muita coisa? Vamos lá, tem realmente tem alguns pontos que vamos dizer que são os nossos grandes desafios, e aí estão intrinsecamente ligados. Fora o que a gente já sabe, todo mundo acompanha neste ano muito agitado, né? Falando especificamente de questões regulatórias e legislativas também, a gente tem grandes desafios pela frente. Talvez o primeiro deles, para continuar crescendo e avançando, seja a gente lidar com uma questão forte de alguns lobbies que muitas vezes aparecem no Congresso Nacional ali e fazem uma pressão muito grande para manter
determinadas fontes que, no âmbito disso tudo que a gente está conversando aqui, falando de transição, falando do potencial que o Brasil tem de geração renovável, geração mais limpa. Não existe 100% limpa, mas uma geração mais limpa. Então, esses grupos têm feito força e dado, muitas vezes, argumentos falaciosos, né? Por exemplo, jamais um país conseguiria sobreviver investindo apenas em renováveis. Falácia. O Uruguai está aí, ele investe só em renováveis, só tem renovável no Uruguai. E tem outros exemplos também no mundo, Noruega, majoritariamente renovável. Então, tem diversos outros exemplos de países que, se operarem bem, sabem operar, né? Conseguem operar uma matriz essencialmente renovável. Então, isso é uma falácia. Outro ponto, né? Crescimento. O Brasil precisa crescer, né? O consumo de energia elétrica ele está diretamente ligado ao PIB. Então, tem até um negócio que a gente chama dentro do setor elétrico de elasticidade, ou seja, a gente sabe que se o PIB está crescendo, por exemplo, normalmente você tende a ter uma elasticidade positiva, ou seja, ele vai crescer, o consumo de energia elétrica vai crescer mais do que o PIB. No entanto, se o país decresce, essa elasticidade também, normalmente, ela vai fazer com que o consumo decresça mais do que o PIB. E aí a gente passou por alguns momentos nos últimos tempos de pandemia, situações realmente que fez com que o consumo do Brasil reduzisse, e isso daí acabou fazendo realmente com que os projetos minguassem. Né? Então, hoje a gente tem uma questão com a indústria de energia eólica, 80% nacionalizada, e que não encontra projetos. Ano passado foi o primeiro ano, desde 2009, foi o primeiro ano em que a gente não vendeu um aerogerador novo no Brasil. As empresas que produzem aerogeradores não venderam um aerogerador novo no Brasil, o que é gravíssimo, haja vista que 80% dessa produção depende de produção nacional. Então, é algo que a gente tem lidado. Claro que existem algumas expectativas positivas, a chegada, por exemplo, a discussão relacionadas a data centers, né, esses data centers que vêm tanto para atender o consumo de inteligência artificial, né, crescente, mas também tem muito data center de mineração de Bitcoin vindo para o Brasil, e as empresas vendo isso também como uma oportunidade para você voltar a fazer o país crescer em consumo de energia elétrica. E, por fim, eu queria ressaltar aqui tem sido talvez a maior dor de cabeça para a gente lá dentro da associação, que são os tais, talvez o pessoal já tenha ouvido falar do curtailment. Curtailment, constranoff, esses palavrões, né? Cortes de geração renovável. É basicamente isso. O que acontece? Existem momentos no nosso sistema em que o sistema se encontra estrangulado em termos de produção de energia, até por conta do que eu falei, né? A gente teve uma queda no nosso consumo, então isso gerou no país uma sobreoferta. E aí, com isso, esses momentos em que você tem uma oferta por energia muito maior do que a demanda necessária, né, dos consumidores, faz com que haja necessidade de você ter cortes de geração. E os primeiros que são cortados acabam sendo os renováveis, a eólica e a solar, recurso gratuito, está lá o vento batendo e você com o parque desligado, você com o parque parado, porque você não consegue escoar na rede. Isso daí vai vir. Tem soluções de longo prazo, que é investimento em maior malha de transmissão, e o crescimento do país vai ajudar no curtailment. E tem algumas soluções de curto e médio prazo que a gente tem trabalhado junto às instituições nacionais, algumas mais técnicas, né, junto ao Operador Nacional do Sistema, etc. Mas tem também algumas soluções, pelo menos para que a gente possa dar sinalização para o investidor de que o Brasil é um país seguro para se investir. Isso é muito necessário, porque esses investidores entraram com uma lei que deixa clara, isso a lei é o artigo 1º da Lei 10.848, que fala sobre o setor elétrico apenas, que deixa claro quais são os limites de responsabilização de um gerador de energia. Né? Ele é responsável pela produção e responsável pela comercialização de energia. Ele não vai reclamar se ventou pouco. Ele não vai chegar na ANEEL e pedir para ser ressarcido porque
ventou pouco. Ele não vai reclamar se ele fizer uma mão errada lá na comercialização e acabar tendo prejuízo. Ele não pode reclamar, porque isso é conta e risco dele. Agora, existir no sistema elétrico cortes de geração, isso não é algo que o gerador colocou na sua matriz de risco, porque ele, inclusive, tem uma série de documentos governamentais das instituições dizendo que ele poderia escoar a energia dele. E hoje, projetos instalados há mais de 20 anos, muitas vezes, têm sido cortados no Brasil. Então, assim, a gente resolvendo toda essa equação, e aí eu já encerro aqui, resolvendo toda essa equação, o Brasil ele tem vocação absoluta para investimento em renováveis para suprir a demanda por energia elétrica. E isso eu não falo, sempre que eu falo assim, o Brasil tem o melhor vento do mundo. E não é um exagero e nem palavra de quem está na Associação de Energia Eólica. Não, é sério, porque o único vento comparável ao brasileiro, região próxima ali ao Equador, etc., que nós temos no Nordeste do Brasil, você só vai encontrar na região da Tanzânia, que não tem um desenvolvimento de mercado consumidor e nem um desenvolvimento de mercado renovável tão grande, aliás, nem se compara ao desenvolvimento brasileiro. Então, nesse sentido, a gente tem vocação para isso. A gente precisa tomar os caminhos corretos para continuar nesse desenvolvimento, dando a segurança para quem quer investir nesse país. Se apropriar, né, dessa vocação, porque tem outra coisa que a gente escutou recentemente, nós fomos cobrir o evento do Algor, agora no Rio, e ele comentou como o Brasil tem condições únicas de liderar certas discussões, sobretudo em relação a impactos de clima, né, e, obviamente, ele fala muito da transição energética, por ser um país que pode falar tanto das economias em desenvolvimento, como é o caso do Nordeste, quanto as desenvolvidas, né? Então, enfim, a gente precisa se apropriar disso. E nessa equação de encontrar mais confiança por parte do investidor, passando para você, Sávia, a gente está falando também de políticas públicas e reforma tributária, certo? Obrigada, Lia. Exatamente. Então, tem vários elementos dessa equação, né? Então, eu queria trazer, assim, colocando agora o meu chapéu do Ministério da Fazenda, né? O ministro Fernando Haddad, ele é muito inconformado, né, com o fato do Brasil ser a 10ª economia do mundo, mas ainda ser um país tão desigual. Quando ele foi ministro da Educação, ele proporcionou a interiorização das universidades federais brasileiras. Isso fez uma diferença enorme nesse Nordeste brasileiro. Enorme. Agora, outra grande legado, né, para o país vem com a reforma tributária. A reforma tributária, o ministro ele sempre fala que o Ministério da Fazenda ele mantém, né, seu papel fundamental de cuidar da política macroeconômica, mas melhorar o ambiente de negócio e promover desenvolvimento econômico, né? Então, a reforma tributária, minha gente, hoje, de um ranking de 197 países, o Brasil ocupa a posição de número 196 em termos de complexidade do sistema tributário brasileiro. Navegar essas empresas que estão hoje aqui, né, investindo em energia eólica é realmente um percurso desafiador, porque realmente assim. Então, a reforma tributária ela vem equacionar várias coisas, várias, e ela resolve muito desses projetos de lei que a gente vê. Cada um quer uma isenção tributária para a sua área, para o seu setor. Então, a gente tem o setor de energia, o setor de mineração, cada um querendo o seu puxadinho. A reforma tributária resolve isso de forma transversal. Então, a gente tem desoneração completa sobre o CAPEX. A gente tem desoneração completa das exportações. E aí você resolve uma série de problemas. Não vou podia entrar no detalhamento deles, mas então o ministro sempre traz que o desenvolvimento econômico em si ele vem com o Plano de Transformação Ecológica. O Plano de Transformação Ecológica é uma política de desenvolvimento econômico baseado nessa nova relação com o meio ambiente e com justiça social. A gente aproveita da necessidade de descarbonizar a economia para gerar desenvolvimento econômico e uma preocupação muito forte com o desenvolvimento regional.
Vale mencionar, né, que o Brasil vem crescendo com o PIB desde que o governo Lula assumiu, né, crescendo bem acima do que está previsto no mercado 2023, 2024, isso novamente para 2025, acabou de se ter uma nova revisão. Entrando, então, no plano de transformação ecológica, ele tem 6 eixos. O primeiro eixo é o eixo de finanças sustentáveis. Mecanismos muito inovadores de financiamento têm sido desenvolvidos no Ministério da Fazenda. Eu vou citar 2 deles, mas se vocês procurarem na internet, pelo Plano de Transformação Ecológica, lá embaixo na página vai ter biblioteca, publicações, e lá tem fontes de financiamento. Ali vocês encontram um cardápio de financiamento da transformação, da transição energética e da transformação ecológica de forma ampla. São instrumentos inovadores, eu cito deles. A emissão de títulos soberanos sustentáveis. O Brasil fez 2 emissões, né, 2023 e 2024, já lançou a publicação do relatório de pré-emissão para 2025. Então, foram 4 bilhões de dólares. Esse recurso está alocado no Fundo Clima e é operacionalizado pelo BNDES para financiar a transformação ecológica, com taxas de juros subsidiadas e com taxas de juros muito diferenciadas de acordo com o que a gente quer estimular. Então, por exemplo, para reflorestamento, a taxa de juros é quase perto de 1%. Para certas energias renováveis, como a eólica, acho que está em 6,5%. Então, dependendo do que a gente quer ver de transformação no país, o BNDES tem trabalhado, junto com vários ministérios, nesse jogo em relação à taxa de juros. Tá? Então, o outro instrumento inovador que eu quero trazer para vocês é o Eco Invest. É um programa de hedge cambial para atrair investimentos de longo prazo no país. Um dos gargalos para os investimentos de longo prazo no país, eles estão associados com a volatilidade do câmbio brasileiro. Então, o Eco Invest é um programa que faz hedge, acabou de lançar o resultado do segundo leilão, é um leilão para reflorestamento, um leilão de recuperação de áreas de pastagem degradadas. A recuperação de áreas degradadas para ser substituídas essas áreas por áreas de desenvolvimento econômico. O segundo leilão, a gente teve uma demanda de 17,3 bilhões e um potencial de gerar 31,4 bilhões em investimento, que vão gerar a recuperação produtiva de cerca de 1,4 milhão de hectares de terras degradadas. Então, assim, é uma forma muito inovadora de gerar desenvolvimento econômico com sustentabilidade e com desenvolvimento social. Então, é nisso que o Ministério da Fazenda, junto com vários ministérios, tem se dedicado. Eu sei que meu tempo é curto, eu vou mencionar bem rapidamente o eixo 4 do Plano de Transformação Ecológica, que é o eixo de transição energética. Ali a gente tem uma série de leis que não trazem gargalos, mas, por outro lado, estimulam a transição energética. Então, vou mencionar aqui a política do combustível do futuro, né, com aumento progressivo da mistura de etanol e biodiesel à gasolina e ao diesel. O marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, a gente está trabalhando, nesse momento, no Ministério, na regulamentação do REHIDRO, que é um programa de habilitação para que as empresas acessem os recursos do PHBC, que é o Programa do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, em que a gente tem disponibilizado 18 bilhões de reais na forma de crédito fiscal. Estamos trabalhando, nesse momento, na regulamentação, né, os leilões. A gente conta com a contribuição do Banco Mundial nesse desenho. Programa de eletrificação de ônibus urbanos, com recursos do PAC, não vou mencionar os números para não tomar muito tempo, mas queria comentar sobre a política de atração de data centers sustentáveis. Essa política vem sendo desenhada de forma bastante integrada
com o Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria e Comércio, com a Casa Civil com essa liderança. Essa política está pronta, deve ser lançada muito em breve. Né? O presidente também publicou uma medida provisória, né, com requisitos de energia renovável para novos data centers instalados em ZPE. Para fechar a minha fala, não sei se eu vou falar de novo, então já vou falar logo. Vai falar, vai falar. Vou falar. Queria mencionar o eixo de adensamento tecnológico. O eixo de adensamento tecnológico ele é chave. Ele é crucial da sustentabilidade de longo prazo do desenvolvimento econômico. Nessa área de transição energética, a gente está para lançar o Centro de Competência em Hidrogênio, com um Centro de Competência Embrapi, uma parceria com o Instituto Fraunhofer e CETES e a Petrobras, e o lançamento de desafios tecnológicos que a gente vai fazer em breve. Da produção nacional de eletrolisador, é extremamente importante que o Brasil participe do desenvolvimento tecnológico da produção de eletrolisador, porque, senão, a gente vai partir... o setor de produção de hidrogênio com eletrolisador 100% importado. E a política que a gente tem desenhado com tanto investimento do bolso do consumidor brasileiro, ela precisa ir em outra direção. A gente precisa participar desse desenvolvimento tecnológico. Então, produção nacional de eletrolisador é um edital que está quase pronto e deve ser lançado em breve com a FINEP. E um outro foi lançada a tomada de subsídios pelo Ministério de Minas e Energia para que a gente possa ter linhas de transmissão mais eficientes, incorporação de tecnologias inovadoras para contribuir nesse gargalo do curtailment que foi trazido aqui pelo Francisco. É um outro desafio tecnológico que a gente vai lançar em breve, em parceria com a EPE, Minas Energia, ANEEL, enfim, uma série de atores a gente tem construído junto. Tá? Então, deixar essa mensagem de que as políticas públicas são extremamente relevantes. O Brasil pode ocupar esse lugar, né, de sustentabilidade, mas que o adensamento tecnológico ele é o que vai garantir a longevidade de todas as políticas públicas que a gente está desenhando. Tá bom? Obrigada. Desculpa. Obrigada. Imagina. Luiz Alberto, pegando um pouco uma carona no que a Sálvia colocou, eu queria que você falasse aqui para a gente, até porque vocês estão mais acostumados em trabalhar com mais cooperação, olhando, né, multilateralismo, quais são os modelos de financiamento internacionais que poderiam também ajudar a acelerar essa transição? Porque isso também é dado, né, que precisa dessa participação dos bancos de desenvolvimento, né, tanto quanto precisa de iniciativa privada, enfim. Quando a gente trata de transição energética, tem um ponto que é fundamental, que é o seguinte: a gente vai ter uma mudança tecnológica muito grande, porque muito do que é produzido hoje com energia cinza, ela vai ter que ser produzida com energia verde, e isso não vai cair do céu. Você vai ter que ter avanços ou mudanças tecnológicas que proporcionem isso. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, aí, que na hora que a gente vai falar de financiamento, tem uma coisa que as pessoas precisam ter claro. Tá? Assim, uma coisa é o risco ser alto ou o risco ser baixo. Então, as pessoas, não, o setor privado não entra porque o risco é alto. Não, assim, não é esse o ponto. Ele entra onde o risco é alto, se o retorno é alto, ele entra. Não é esse o ponto, porque as pessoas confundem eu desconheço o risco. Eu não faço ideia de quanto é o risco. Então, se você não faz ideia, é pior do que um risco alto, porque o risco alto você conhece. Onde você nem sabe qual que é o risco, fica difícil precificar. Né? Isso aconteceu lá no passado com energia eólica e energia solar. Né? Lá no passado, o pessoal não tinha mapeamento, não sabia todos esses dados técnicos, isso foi produzido, o setor privado tinha dificuldade de entrar, não sabia precificar direito. Então, aí que é no ponto onde a gente quer chegar. Assim, tinha uma incerteza grande ali. Então, na hora que você olha os projetos de energia eólica, energia solar, os grandes primeiros projetos, eles foram financiados com recurso subsidiado, basicamente. BNDES com FAT,
Fundo Constitucional, FNE, Banco do Nordeste, e isso gerou um aprendizado, você entendeu? Então, é mais ou menos o seguinte, então, o primeiro ponto, qual que é o papel dos bancos de desenvolvimento, dos bancos multilaterais? É canalizar recursos e alavancar recursos privados. Mas, para o privado entrar, precisa alguém lá e medir a temperatura da água antes. É como se você prestasse um serviço de precificação de risco. Isso é importante. Ou seja, então, para começar a história, você precisa de recursos subsidiados quando você vai ter essa mudança tecnológica. Tá? E aí tem um outro ponto, que é onde também é interessante, e foi o que foi mencionado, na hora para você canalizar, para você mobilizar recursos internacionais, é investidor estrangeiro, é moeda internacional. E aí você tem toda uma questão do câmbio, como é que você faz com o câmbio. É claro que você tem algumas operações, assim, então se a gente fala, por exemplo, igual a gente discute power shoring, você vai produzir com energia verde, manufaturado para exportação. Você já tem um hedge natural, a receita de exportação está ali, tá, ok, está moeda estrangeira e tal. Mas muitas vezes não é isso que acontece. É claro que muito dessa produção com energia limpa é para doméstico, é para consumo doméstico, para uso doméstico, e bom, aí você tem toda uma discussão que se aquela receita vai ser gerada em moeda doméstica com uma dívida em moeda estrangeira. Aí vem, por exemplo, esse programa que o Ministério da Economia lançou, acho que faz uns 2 anos atrás, foi no G20, né? Que foi uma sacada genial que outros países também estão emulando. O Brasil é um pouco mais complicado, tem um pouco mais de volatilidade, que é o preço que uma economia emergente, grande, importante tem, que tem, né, arbitragem de taxa de juros, então você vai ter uma volatilidade, não tem muito o que fazer, mas esse é um outro instrumento interessante, que é um instrumento também com recurso público. E aí você tem uma combinação de recursos que é necessário, né? Então você tem o recurso privado, né? Você tem fundos que são não reembolsáveis, principalmente para a questão de inovação. E aí a gente acaba chegando numa estrutura chamada Blended Finance, que é uma combinação, né? Então você vai ter ali, para cada desafio tecnológico, para cada desafio econômico que requeira uma solução de transição, você vai ter diferentes partes desse projeto que têm diferentes exposições de risco e diferentes tipos de players que vão estar dispostos a acabar com isso. E qual que é o problema? É tudo muito tailor-made. Você não vai ter uma regra geral. Cada solução é uma solução própria, onde você vai ter, e já não vai ter, já está acontecendo, uma combinação de diferente tipo de recurso para fazer aquilo avançar. Então, é mais ou menos essa estrutura que hoje o mercado internacional trabalha, com a noção de blended finance, dada a complexidade tecnológica e os desafios de risco desses projetos. Hoje, eu vou fazer uma pergunta meio geral para todos vocês, saindo um pouco dessa questão do dinheiro, por assim dizer, mas a gente tem, como eu disse, né, um país de dimensões continentais, né, mesmo um Nordeste muito grande, vocês estavam aqui todos falando, né, de cada região, de cada estado, mas eu acho que em todos eles, em menor ou maior aspecto, a gente lida com pobreza energética, né, sobretudo nas comunidades mais variáveis, mais vulneráveis, e uma grande dependência ainda de termoelétricas nos períodos mais secos, né? O que a gente tem de caminho nos próximos 2, 3 anos, né? Tem uma outra coisa também que eu acho que na transição de combustíveis se fala mais, que as coisas acontecem muito mais lentamente do que a gente gostaria. Então, foi preciso, em algum momento, todo mundo baixar a bola e dizer, tá bom, eu gostaria que não fosse assim, mas é o que é, qual que é, né, o tempo que a gente tem para fazer as coisas. Então, no caso da transição energética, eu acho que um intervalo de 2, 3 anos é suficiente para a gente imaginar alguns caminhos, né? Fala para mim, Francisco, qual que é a sua opinião nesse sentido? Hoje, um dos pontos até que fez com que a Associação de Trabalho Beólica mudasse de nome foi justamente para agregar o final, né, a Associação Brasileira de Energia Eólica e novas tecnologias. Até porque a gente percebe, né, claro, com tudo que a gente tem visto, isso desde 2022, mas com tudo que a gente tem visto hoje, foi acertado no sentido de que conseguimos, ao longo desses últimos anos, aprovar uma série de questões legais, que eu diria talvez é a parte mais difícil, muitas vezes, de você conseguir chegar num acordo
aprovamos marco, por exemplo, do hidrogênio renovável, hidrogênio verde, que já foi falado aqui. Projetos maravilhosos no Ceará, inclusive, né? Projetos maravilhosos na região do Ceará. Aliás, eu estive na primeira molécula de hidrogênio verde que foi lançada, foi justamente no Ceará, ali em Pecém, né? A primeira molécula de hidrogênio, isso lá em 2022. Então, você nem tinha ainda o marco regulatório, o marco legal, agora você tem um marco legal para isso. Hoje houve um arrefecimento nessa questão do hidrogênio em função das questões geopolíticas que a gente acompanha, né? Não se sabe ainda se aquelas demandas que se falavam, que países fariam uso, né, do hidrogênio verde, se aquilo vai efetivamente se cumprir. Então, o mundo, na questão do hidrogênio, está em compasso de espera, mas aqui no Brasil, nós vemos uma série de iniciativas de fábricas alterando o seu processo produtivo justamente para tentar modificar e dar vazão à ideia de ter um produto com uma pegada, com uma estrutura mais renovável. E isso faz parte de um planejamento que deveríamos estar fazendo como país. Tive a oportunidade de visitar na China uma fábrica de eletrolisadores. Você chegava na China, nessa fábrica, e era curioso, porque 90% da fábrica estava simplesmente desligada. E tinha 10% dela ali, um negócio monstruoso, gigantesco, mas 10% funcionando. E aí, quando a gente perguntou o que acontece com o resto da fábrica, o resto da fábrica está construído para ir atendendo a demanda ao longo dos próximos... ela vai ser liberada em matrizes bianuais para atender as demandas por eletrolisadores do mundo inteiro ao longo dos próximos, a gente vê aí, cerca de 10 anos. A gente já está preparado para isso, porque a gente vê de futuro. Falta isso aqui no Brasil, né? A gente pensar com essa cabeça para frente, pensar como Estado e não como governo, né, simplesmente, mas pensar em questões de Estado mesmo, onde a gente quer estar. A gente aprovou também o marco das eólicas offshore, e acho importante dizer, a eólica offshore é inviável, gente. Assim, hoje é inviável, né? Você olha o valor de um parque eólico offshore, você fala, não fecha a conta. Só que aí faz parte dessa questão de planejamento. O Brasil ele aprovou o marco legal das eólicas offshore pensando em ter o primeiro parque offshore produzindo comercialmente depois de 2030. E isso é fantástico. Mais uma vez, pensar realmente com cabeça de política industrial, né, pensar com uma cabeça de estruturação de um país no futuro, que é justamente o que a gente não quer fazer. Por exemplo, como foi feito, a eólica ela cresceu, ela teve o histórico dela de crescimento muito rápido. No entanto, esse crescimento, em alguns momentos, as empresas, tem a demanda, então preciso atender, né? E o que a gente quer fazer antes eu estou colocando as bases aqui do que é um investimento em eólicas no mar, né? Estou colocando essas bases, as empresas vão se preparando para que, a partir ali de 2030, com a queda que a gente vai observar no preço dos aerogeradores, o preço dos componentes relacionados a essa indústria, nós possamos aproveitá-la no futuro, né? Então, e o último ponto que eu queria colocar aqui está relacionado a armazenamento de energia, que também esse ponto ele vem na realidade como uma necessidade. O Brasil, aproveitando também uma carona, os valores de baterias têm caído ao longo dos últimos tempos. Então, aproveitando, pegando essa carona, para que a gente consiga construir empreendimentos futuros, parques eólicos, aqui onshore mesmo, em terra, mas que consigamos, por exemplo, reduzir questões de curtailment. Consigamos, por exemplo, no caso da energia solar, você só tem, obviamente, geração durante o dia, mas você poderia armazenar um determinado montante de energia para poder produzir no momento em que a gente chama de modulação isso. Você modular a energia ao longo do seu dia para que você consiga efetivamente atender a sua necessidade em qualquer horário que for necessário. E para isso a gente conta. Semana retrasada a gente teve uma discussão na Agência Nacional de Energia Elétrica sobre armazenamento de energia. O que saiu, ainda não foi concluída essa discussão, houve um diretor que pediu vistas, e a gente achou positivo ter pedido vistas, porque, da forma como a ANEEL estava regulamentando, nós entendemos que você poderia, até antes de surgir
as demandas efetivamente mais pesadas por armazenamento, você poderia já matar essa indústria, porque haveria uma cobrança de encargos dessa energia, desse aparelho, né, das baterias, tanto na entrada da energia dele quanto na saída da energia. O que nós entendemos que, assim, todos os países do mundo que adotaram esse tipo de tarifação estão voltando atrás. O último deles, o Reino Unido. É um desestímulo, meu Deus. Acaba sendo um desestímulo, principalmente pelo seguinte: a bateria, quando você coloca ela no sistema, ela não gera encargos adicionais para o sistema. Você não precisa ter mais transmissão para você ter uma bateria instalada. Pelo contrário, ela diminui os encargos e o preço total do seu sistema elétrico. Então, se a gente pudesse incentivar a instalação de baterias, não só nos conjuntos geradores, né, as empresas comprando baterias para poder ter ali no seu projeto, mas também em pontos estratégicos do sistema, isso melhoraria o custo do sistema elétrico como um todo. Então, a gente espera, acredita... Tendência, né, também. E melhoraria a questão da dependência também, exatamente, né? Exatamente. Então, acredito que vai ter, ainda nas discussões, aí, uma melhoria, né, no que foi apresentado, e a gente também vai conseguir desenvolver essa nova tecnologia que pode ajudar o Brasil em uma série de desafios. Obrigada, Francisco. Sávia, por favor. Bem, obrigada pela pergunta, Lia. Da mesma forma que a gente tem os Blended Finance, a gente tem a Blended Energy, né, que eu acho que é um mecanismo para desenvolver e endereçar essa questão da pobreza energética. Eu queria citar o programa As Energias da Amazônia, né, que é um programa de substituição da geração de energia a óleo em sistemas isolados, né, por sistemas fotovoltaicos. Também a questão do biometano, a gente tem um grande incentivo à produção de biometano, está no próprio combustível do futuro. E aí tem uma grande riqueza, sabe, Lia? Porque quando a gente incentiva a produção de biometano, a gente incentiva toda uma cadeia para trás. Uma cadeia que também promove desenvolvimento econômico, porque ela melhora as condições de saúde da população, que é a coleta, tratamento de resíduos para a produção de biometano. E aí aqui a gente fala de resíduos sólidos urbanos, orgânicos, a gente fala da própria vinhaça, né, que é um resíduo do processo de fermentação, da produção de etanol, e a gente fala também das biomassas que a gente tem nesse país de forma ampla, né, proveniente da produção de açaí na região norte, proveniente da própria geração de açúcar e álcool que está espalhada no país. Então, a gente tem aqui um conjunto de elementos que esse é um potencial do Brasil. Esse potencial de produção de energia a partir da biomassa é um potencial que é bastante brasileiro e que a gente vai explorar. Eu não sei se essa é a minha última fala. Pode completar, que a gente tem um tempinho reduzido já, infelizmente. Então, além disso, né, dessa mistura de energias, que endereçam também a questão da pobreza energética, eu queria trazer um pouco dessa visão para o Nordeste, sabe? Em momento de grandes desafios, né, que a humanidade se une, a gente tem a União Europeia, que é uma união que decorre de um processo de guerra, né? O Nordeste brasileiro, com a sua seca, né, e seus desafios durante a Covid, criou o Consórcio Nordeste, né, para pensar o Nordeste de forma mais estratégica. Né? Então, acho que esse momento, né, não é saudável a gente ter todos os estados brasileiros ou todos os estados do Nordeste querendo atrair data center, querendo atrair hidrogênio, querendo atrair as mesmas coisas. É importante que a gente tenha uma visão de cima, que olhe estrategicamente para esse Nordeste, as suas riquezas e as suas vulnerabilidades climáticas. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado, eu quero muito ter esses dois mapas sobrepostos. A gente já tem um mapa das vulnerabilidades climáticas feito pelo Ministério do Meio Ambiente, onde é que a gente tem os riscos de seca e inundação nesse país todo,
com a capacidade de endividamento de cada município. Esse mapa está pronto, mas a gente precisa de um outro mapa aí, que é o mapa das vocações, para que a gente possa pensar esse Nordeste, pensar esse Brasil de forma mais estratégica para estimular o desenvolvimento conforme as suas capacidades regionais. E, assim, aproveitando as competências locais para gerar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social com justiça climática. Tá? Então, essa é a fala final. Obrigada. Eu vou até complementar para o Luiz Alberto, pedir para os três responderem a mesma coisa, mas aproveitando, Luiz, sabemos de todas as questões que temos enfrentado na questão da COP30, né, todos os problemas de logística, especulação hoteleira, tudo isso sabemos, mas, em contrapartida, o que a gente tem visto é uma estrutura de governança e de diálogo inédita em conferências do clima. Então, nesse sentido, o Brasil tem realmente criado um arcabouço que vai favorecer muito a cooperação, que tenta favorecer muito a cooperação, as conversas entre nações, entre setores. Então, queria que, na sua fala, você considerasse isso também, né? Porque imagino que vocês estejam acompanhando a questão da transição energética, está na agenda, né? O próprio Tratado do Metano deve ser abordado novamente, porque a gente fala muito do Acordo de Paris e alguns outros documentos tão importantes quanto vão voltar à mesa, enfim. Então, pegando todo esse gancho, né, das questões que a gente tem aqui, que imagino essa coisa da dependência da termoelétrica, as regiões mais vulneráveis, a questão do risco, obviamente, suba por inúmeros fatores, mas também olhando para essa oportunidade que a gente tem. Tá? Nesse momento, todo mundo tenso, evidente, mas existe uma grande oportunidade, né, não só em função da COP30, mas também por ela. Acho que é um ano que a gente está na mesa, liderando a mesa, por assim dizer, né? Sim. Deixa eu só, a exemplo dessa discussão da pobreza, eu só queria, antes de entrar nesse tema, tem um ponto que é fundamental, que eu acho que o Brasil tem feito, acho que tem perseguido já algumas... e formulação de política pública. Se você faz isso bem, a coisa funciona. Tá? Foca nesses dois que a coisa dá certo. Eu acho que o maior exemplo é o próprio Nordeste. Tá? Por que eu estou falando isso? Se você pega... Assim, é uma região conhecida, claro, pelas secas que já teve. No passado, quando você tinha uma seca no Nordeste, morria gente aos montes, você tinha saque de supermercado, deslocamentos humanitários enormes assim. Na década passada, a gente teve a seca mais longa que o Nordeste já teve. Né? E 20 cidades do interior, né, de cidades médias do interior do Nordeste, semiárido, cresciam a taxas chinesas. Sim, aquela história que a gente está habituado, né, ver aquelas fotos da seca do Nordeste, a cadela-baleia, aquela coisa toda, isso já não existe mais. Isso é uma coisa que ficou para trás. E pouca gente percebe isso. Né? Se alguém vai ver essas coisas e vai para aquele livro de história, de geografia, e vai lá, não tem nada a ver, isso ficou realmente para trás. E o que trouxe o Nordeste, principalmente o semiárido nordestino, para essa situação, foi política pública e foi ciência. Aprendeu, teve aprendizado científico, estudo de resiliência, política pública, não na coordenação que a gente gostaria, né? Mas foi feito e funcionou. E acho que por aí é a solução, caminha aí. E aí eu acho que tem um pouco com o que está na mesa, essa discussão de multilaterais. É uma discussão que já teve na COP da biodiversidade, vai ter agora de novo na COP30, em Belém, que assim, é claro que o multilateralismo ele prometeu entregar muita coisa que ele acabou não entregando. Isso é um fato. Né? Embora tem um forte vento contrário, né? Embora há de se considerar também, né, que toda essa discussão de globalização, de multilateralismo, assim, nunca tanta gente saiu da pobreza na história da humanidade. Né? Foi 2006, 2007, você tinha mais pessoas não pobres do que pessoas pobres no mundo. Então, você teve benefício, mas, de fato, acabou gerando muita desigualdade, que era uma coisa que todo mundo falava que era um problema.
né? Você tinha também um grupo muito forte que falava, não, o problema é a pobreza, não é a desigualdade. Bom, a gente acabou vendo que a desigualdade, sim, era um problema seríssimo e teve implicações muito sérias, que, inclusive, acabaram fragilizando toda a discussão de globalização, toda a discussão de multilateralismo. O problema é que, claro, você tem, inclusive, lobbies, né? Lobbies de drill, baby, drill, todas essas coisas, mas, cara, assim, faz parte do jogo. Mas, assim, eu acho que grande parte das lideranças do mundo acredita que não é uma outra proposta melhor que se consegue colocar no lugar. É a agenda que vem sendo, ela vem sendo reparada, vem sendo melhorada, aceitando, né, que, olha, teve erros gravíssimos assim, né, inclusive de multilaterais, mas é uma coisa a ser considerada. Eu acredito que sim, eu acredito que a resposta para esse tipo de coisa é você aceitar que tem falha e fazer melhor. E isso eu já vi o pessoal tendo essa discussão muito forte na COP, na COP da biodiversidade, que a gente teve em Cali, agora a COP de Belém, e eu acho que é o trabalho. Não vamos abdicar de continuar fazendo ciência, de continuar fazendo formulação de política pública da melhor maneira possível. Eu acho que nisso eu estou bastante tranquilo e não vejo algo muito diferente para se colocar no lugar que gere resultados. Eu acho que é isso. Olhando o nosso tempo acabou, né? Eu ia tentar mais uma, enfim. Mas, gente, muito obrigada novamente. Muito obrigada ao Banco do Nordeste, que deu a oportunidade da gente fazer uma discussão aprofundada, porque na cobertura do dia a dia a gente faz o melhor que a gente pode, mas o mundo, o Brasil, não estão ajudando, gente. A gente acorda de manhã com uma pauta, meia hora depois tem outra, enfim. Mas, como disse a minha filha, é nesse país Nordeste que eu quero morar e que a gente espera contribuir também. Espero que isso plante aí ideias, conversas, porque, no fundo, está todo mundo caminhando, tentando a mesma coisa, né? Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a todos, obrigada a quem está assistindo.